foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVII na Europa e pregava maior liberdade econômica e política. O iluminismo era apoiado pela burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. As críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos, como mercantilismo, intervenção na economia, absolutismo monárquico, proteção à nobreza, poder da igreja, verdades reveladas pela fé. O iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, bem sem a intervenção do Estado na economia. O avanço da ciência e da razão, antropocentrismo, e o predomínio da burguesia e seus ideais. Seus idealizadores, bem como seria influência na formalização de um novo contexto dentre a antiga sociedade e as futuras também. No século XVII, uma nova corrente começou a tomar conta da Europa, defendendo novas formas de conceber o mundo, a sociedade e as instituições. O chamado movimento iluminista aparece nesse período como um desdobramento de concepções desenvolvidas desde o período renascentista, quando os princípios de individualidade e razão ganharam espaço nos séculos iniciais da Idade Moderna. O iluminismo foi um movimento global, ou seja, filosófico, político, social, econômico e cultural, que defendia o uso da razão como o melhor caminho para se alcançar a liberdade e a autonomia. No século XVII, o francês René Descartes concebeu o modelo: a verdade poderia ser alcançada através de duas habilidades inerentes ao homem: duvidar e refletir. Nesse período, surgiram proeminentes utilizados no campo das ciências da natureza que também irão influenciar profundamente o pensamento iluminista. O centro das ideias e pensadores iluministas foi a cidade de Paris. Entre outros destacamos a obra do inglês Isaac Newton. Por meio de seus experimentos e observações, Newton conseguiu elaborar uma série de leis naturais que regiam o mundo material. Tais descobertas acabaram colocando à mostra um tipo de explicação aos fenômenos naturais, independente das concepções de fundo religioso. Dessa maneira, a dúvida, o experimento e a observação seriam instrumentos do intelecto capazes de decifrar as normas que organizam o mundo. Tal maneira de relacionar-se com o mundo não só contribuiu para o desenvolvimento dos saberes no campo da física, da matemática, da biologia e da química. O método utilizado inicialmente por Newton acabou influenciando outros pensadores que também acreditavam que, por meio da razão, poderiam estabelecer as leis que naturalmente regiam as relações sociais, a história, a política e a economia. Um dos primeiros pensadores influenciados por esse conjunto de ideais foi o britânico John Locke. Ele foi um dos principais representantes da Revolução Ideológica Iluminista e teve como principal obra o Segundo Tratado do Governo Civil. Para ele, contemporâneo da Revolução Gloriosa, os homens possuíam a vida, a liberdade e a propriedade como direitos naturais. Para preservar esses direitos, deixaram estado de natureza e estabeleceram um contrato em si, criando o governo e a sociedade civil, o direito de rebelião contra o governo tirânico. Para Locke, ao governante não lhe caberia jamais o direito de destruir, de escravizar ou de empobrecer propositadamente qualquer súdito. As organizações das leis naturais não cessam de maneira alguma na sociedade, tornam-se até mais fortes em alguns casos. Sobre o entendimento humano, definiu sua filosofia afirmando que todo conhecimento se faz com a própria capacidade intelectual do homem e se desenvolve mediante sua atividade. O filósofo negava assim o direito dos governantes ao autoritarismo e à aplicação do direito divino, além de outras prerrogativas fundamentais em preconceito. Meu nome é Camila e eu vou falar sobre os 3 principais pensadores iluministas que foram influenciados pelo liberalismo de John Locke. Voltaire foi um crítico do poder absoluto e da influência política da Igreja Católica. Defendia a liberdade intelectual, religiosa e política. Ele escreveu dezenas de obras literárias, cartas inglesas e dicionário filosófico. Montesquieu foi um francês que destacou-se por seus estudos sobre as diferentes formas de governo. Combateu o poder absoluto e defendeu a divisão do Estado em 3 poderes independentes: executivo, legislativo e judiciário. Segundo Montesquieu, a forma mais segura de impedir que o poder seja absoluto é dividi-lo e entregá-lo a diferentes pessoas. Rousseau ele escreveu obras-primas de filosofia política e vários tratados sobre pedagogia.
defendeu a soberania popular, o voto universal e o direito do povo de destituir o monarca que não governasse com justiça. Rousseau propunha a implantação de um Estado governado conforme a vontade geral do povo e capaz de oferecer igualdade a todos os cidadãos. As revoluções liberais inglesas. A Inglaterra, até a primeira metade do século XVII, era uma monarquia absolutista. Nessa época surgiram as primeiras ideias liberais, em contestação ao abuso de poder à realeza. Sob a dinastia Stuart, uma grave crise política desabilitou o governo e levou o país a uma guerra civil. Durante os reinos de Jaime I de 1566 a 1625 e de Carlos I de 1600 a 1649, ocorreram violentas disputas entre o parlamento e os reis por três fatores fundamentais: os aumentos de impostos e tributos promovidos pelos monarcas sem a aprovação do Congresso, a imposição da religião anglican na Escócia, a recusar dois reis em concordar o parlamento na tentativa de governar os poderes absolutos. As constantes divergências entre o parlamento e o rei Carlos culminaram numa guerra civil, que ficou conhecida como a Revolução Puritana. O confronto que se deu entre os cavaleiros partidários do rei e os cabeças redondas, defensores do parlamento. A revolução se estendeu de 1642 a 1649 e terminou com a vitória militar dos partidários do parlamento, liderados por Oliver Cromwell. A monarquia foi extinta e o Cromwell assumiu o governo da Inglaterra, que viveu na experiência republicana entre 1649 e 1658. Durante o tumulto do governo de Oliver Cromwell, várias leis foram aprovadas e diversas medidas tomadas, entre eles o confisco e a venda de terras de igreja de realeza. Além dos atos de navegação, que terminaram a obrigatoriedade de transportar em navios ingleses a mercadoria importante para o reino após sua morte, Cromwell foi sucedido para seu filho Richard Cromwell dos anos de 1626 e 1712. Este não conseguiu governar, pois não exercia a mesma influência do pai sobre o exército inglês. Depois de um breve período de crise, o parlamento restaurou a monarquia e convocou Carlos II para assumir seu trono em 1660. Essa restauração, entretanto, não significou a volta ao absolutismo, mas a afirmação do parlamento como a principal força política da nação. Carlos II submeteu-se às limitações do seu poder real, porém, seu sucessor Jaime II agiu de modo diferente, tentando restabelecer o catolicismo, o que ia contra os interesses da maioria protestante. Jaime II foi deposto por um golpe de Estado na Revolução Gloriosa, assim chamada porque ocorreu sem os derramamentos de sangue e os radicalismos da Revolução Puritana. O trono inglês foi entregue ao príncipe holandês e protestante Guilherme de Orange, genro de Jaime II, passando a reinar como Guilherme III. Em 1689, o parlamento aprovou e o rei sancionou o Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Essa lei limitou a autoridade do monarca, deu garantias ao parlamento e assegurou os direitos civis e as liberdades individuais de todos os cidadãos ingleses. As revoluções puritana e gloriosa colocaram um fim definitivo no regime absolutista inglês e consolidaram o sistema monárquico parlamentar vigente na Inglaterra até hoje. Olá, meu nome é Ana Rita e hoje eu vou falar sobre a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. No início do século XVII, duas companhias de comércios inglesas e a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth receberam a concessão do rei da Inglaterra para efetivar o povoamento das terras americanas no litoral leste do continente norte-americano. A partir de 1607, formaram-se 13 colônias nessa área territorial. A colonização inglesa na América do Norte foi diferente dos modelos coloniais adotados por Portugal e Espanha em suas colônias americanas. Nas 13 colônias inglesas, havia um elevado grau de autonomia político-administrativa. Cada colônia tinha um governador, nomeado pela metrópole e assessorado por um conselho de colônia, e relativa autonomia econômica, embora nas colônias do sul tenha predominado um modelo colonial baseado na agricultura de exportação com mão de obra escrava.
Nas do Centro e do Norte, houve um significado de desenvolvimento de atividades comerciais e manufatureiras. Mudança na política colonial inglesa. No século XVII até meados do século XVIII, a Inglaterra foi bastante flexível em relação às colônias norte-americanas. Após o final da Guerra de 7 Anos entre Inglaterra e França de 1766 e 1663, o governo inglês modificou radicalmente essa política, ampliando a exploração das colônias para compensar os enormes gastos com a guerra. O resultado foi a imposição de restrições e taxações de 13 colônias. A partir de 1764, o parlamento inglês aprovou um controle sobre o comércio norte-americano e uma série de leis que aumentavam os impostos sobre os produtos importados pelos colonos. As primeiras leis coercitivas decretavam contra os interesses dos colonos foram a Lei do Açúcar, que taxava o açúcar que não fosse comprado nas Antilhas inglesas, a Lei do Selo, que obrigava a utilização do selo governamental em qualquer documento, jornal ou contrato, atos Townshend, leis que taxavam a importação de diversos produtos de consumo e criavam tribunais alfedegários. Lei do Chá garantiu o monopólio do comércio de chá, produtos que garantiu o consumo para a Companhia de Índias Orientais, controlada por ingleses. As colônias já relativamente desenvolvidas com grau considerável de autonomia reagiram com firmeza contra o governo da Inglaterra, recusando as ações e leis arbitrárias. A revolta dos colonos contra o abuso instituído pela metrópole deu a origem aos seres incidentes como Festa de Chá de Boston, em 1773, quando os colonos disfarçados de indígenas jogaram no mar carregamentos de chá trazidos pelos navios ingleses, causando grande prejuízo à coroa inglesa. Esse ato de protesto marcou o início do processo na independência dos 13 colonos. A partir daí, as relações entre os colonos e a metrópole se desgastaram de forma irrecuperável. Para punir os colonos, em 1774, o parlamento inglês aprovou uma nova série de medidas rigorosas que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Uma delas interditava o porto de Boston, impunham um novo governo e instalavam tropas britânicas no local. Ainda em 1774, o parlamento britânico instituiu o Ato de Canberra, que impediu que as colônias de Virgínia e Pensilvânia ocupassem terras a oeste. Reação dos colonos rumo à independência. Para reagir a essas sanções e restrições impostas pela coroa inglesa, os representantes de 13 colônias reuniram-se em um congresso na Filadélfia. Elaboraram um documento pedindo à Inglaterra ao fim das leis intoleráveis. O governo inglês reprovou uma maior repressão e assim tiveram o início de conflitos armados entre ingleses e colonos norte-americanos. Um segundo congresso continental, em 1763, também na Filadélfia, em um liderado Thomas Jefferson, de 1743 e 1826, dividiu que a colônia deveria ser libertada da Inglaterra. Em 4 de julho de 1776, os congressistas aprovaram a Declaração da Independência, que defendia a liberdade individual e o respeito dos direitos fundamentais do ser humano, sob clara influência das ideias iluministas. A coroa inglesa não aceitou a Declaração da Independência e teve início na guerra que durou até 1781. A derrota dos ingleses em Virgínia oficializou a independência reconhecida pela Inglaterra em 1782 por meio do Tratado de Paris. Organização do novo país. Depois de vencer os ingleses, as antigas 13 colônias mantiveram-se unidas e formaram o primeiro país americano, os Estados Unidos da América. O nome, que era provisório, referia-se aos 13 estados, ex-colônias, que se uniram contra a Inglaterra na luta pela independência. A Constituição dos Estados Unidos, quando foi redigida em 1787, tinha caráter conservador e foi aprovada como uma reação aos que constituintes chamavam o excesso do povo. As aspirações da democracia que surgiram durante e logo após a independência em 1776. Para organizar o novo país, algumas medidas foram adotadas, como a aprovação da primeira Constituição estadunidense. A Constituição transformou os Estados Unidos em uma república federativa
presidencialista inspirado nas ideias iluministas. As leis definiram os direitos dos cidadãos, a defesa das liberdades, a divisão e a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a ampla autonomia a cada estado da federação, a existência de um poder nacional para cuidar dos interesses gerais da criação de impostos, cunhagem de moedas, fixação de pesos e medidas e externos do país. A escravidão foi mantida e as mulheres ainda não eram consideradas cidadãs. George Washington. O comandante das tropas do novo país foi eleito em 1789 por unanimidade, o primeiro presidente dos Estados Unidos e reeleito para o posto no final de 1792. A nova nação se tornou exemplo para os povos ou habitantes das colônias da América lutarem pela independência. A concretização dos ideais iluministas passam a ser referência para os europeus nas lutas contra as monarquias absolutas. No século XIX, os Estados Unidos se transformaram numa potência econômica, iniciando uma política de dominação externa, especialmente na América Latina. Organização política e social. A monarquia francesa governava com poderes totais, estabelecendo leis e impostos, administrando a economia e decidindo assuntos de guerra e diplomacia. A alta burguesia, cada vez mais detentora do poder econômico, não tinha acesso ao poder político. A população pobre era oprimida e não tinha nenhum direito assegurado, nem liberdade de pensamento e ação, ou de escolha religiosa, nem acesso ao ensino. A perseguição política e religiosa era constante e a punição aos revoltosos ia da prisão até a pena de morte. A sociedade francesa continuava dividida em 3 ordens ou estados, tal e qual tinha sido na Idade Média. Primeiro estado, composto pelo clero. Segundo estado, formado pela nobreza cortesã, que vivia à custa da coroa pela nobreza provincial, sustentada pelas rendas de feudos, e por uma nobreza da classe de juízes e altos funcionários da coroa oriundos da alta burguesia. Terceiro estado, constituído por artesãos, trabalhadores diversos, pequenos comerciantes, pequenos proprietários, camponeses e profissionais liberais. Os mais pobres eram chamados sans-culottes, porque não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia, mas sim uma calça de algodão grosseira. As 2 primeiras ordens concentravam os privilégios, não pagavam impostos, contavam com leis e juízes especiais, e muitos deles viviam à custa do governo, cercados de luxo e riqueza. O restante da população, mais de 90% dos habitantes, sustentava o governo e as ordens sociais privilegiadas com o pagamento de impostos. Início da Revolução. A partir do dia 5 de maio de 1789, os Estados Gerais passaram a debater ideias para a solução de crise financeira da França. Eram 291 deputados do primeiro estado, 270 deputados do segundo estado e 578 do terceiro. A única saída possível era uma reforma fiscal que acabasse com a isenção de impostos para o clero e a nobreza, mas os representantes dessas ordens sociais resistiam à possibilidade de perder seus privilégios. Os conflitos entre os deputados do terceiro estado e os representantes do clero e da nobreza começaram por causa do sistema de votação. As ordens privilegiadas queriam votação por estado, mas os representantes do povo queriam votação individual, um homem, um voto. Diante do impasse, o rei determinou o fechamento do parlamento. Entretanto, os deputados do terceiro estado decidiram permanecer reunidos e se declararam em Assembleia Nacional. Assumiram a tarefa de elaborar uma constituição para a França e acabar com os privilégios sociais e políticos da nobreza e os poderes absolutos do rei. A repercussão desse fato provocou uma onda de agitações e revoltas populares nas cidades e no campo. Nos dias 13 e 14 de julho de 1789, populares de Paris promoveram uma série de manifestações que culminaram com a tomada da Bastilha, prisão símbolo do absolutismo em 14 de julho de 1789. A partir desses acontecimentos, o processo revolucionário
se instalou na França e durou cerca de 10 anos. Além de longa, complexa e violenta, a Revolução Francesa foi marcada por lutas internas entre as diversas facções políticas e por lutas externas contra países europeus contrários ao processo revolucionário francês. Fase moderada da Revolução Francesa. Nesse período, nas cidades e no campo, ocorreram várias manifestações, revoltas e protestos populares contra o governo absolutista e a situação de miséria da população. Os deputados do Terceiro Estado, apoiados por alguns nobres e membros do clero, que também desejavam mudanças, declararam-se reunidos em Assembleia Nacional Constituinte e aprovaram várias reformas e projetos que eliminaram os poderes absolutistas da monarquia e os privilégios da nobreza. Com a Constituição Civil do Clero, a Igreja passou a se submeter à autoridade do Estado e não mais a Roma. Houve também o confisco de bens do clero, que foram vendidos aos nobres e burgueses. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, anunciada em agosto de 1789, era um documento com 17 artigos, que estabelecia as liberdades e direitos fundamentais do ser humano. Inspirou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 1948. A nova Constituição, aprovada em 1791, tornou a França uma monarquia constitucional, com poderes limitados para o rei e igualdade política entre burguesia, clero e nobreza. O restante da população permaneceu sem direitos políticos, em especial sem poder de voto e representação política. Fase radical da Revolução Francesa. Esse período revolucionário iniciou-se quando o rei da França, Luís XVI, tentou fugir do país para buscar apoio das monarquias absolutistas vizinhas, Áustria e Prússia, com o intuito de reconquistar os poderes absolutos perdidos. O rei e a rainha foram capturados na fronteira e levados a Paris. A população exigiu então o fim da monarquia e a proclamação do movimento, e a monarquia constitucional foi extinta e a república instituída. Em dezembro de 1772, o rei foi acusado de traição e condenado à morte na guilhotina. Nessa fase, o governo francês esteve controlado pelas facções políticas mais radicais, especialmente os jacobinos, que representavam uma pequena burguesia, e os setores populares. Um dos líderes radicais era Robespierre, que assumiu o governo e aprovou reformas radicais, abolição da escravatura nas colônias francesas, tabelamento de preços, reforma agrária, ensino primário gratuito e obrigatório, aumento de impostos sobre grandes fortunas, instituição do voto universal. Para controlar os adversários políticos e impedir uma reação da nobreza, foram criados órgãos repressivos que executavam todos os da nobreza. Todos se posicionavam contra o governo, entre eles nobres e girondinos. Centenas de pessoas ficaram guilhotinadas como inimigas da República e da Revolução. Por isso, esse período ficou conhecido como terror. A violência, a divisão e os desentendimentos internos do governo de Robespierre promoveram sua queda, arquitetada por setores da alta burguesia que assumiram o governo em 1775. Fase conservadora da Revolução Francesa, 1795 a 1799. Nesse período, o governo passou a ser controlado pelo Diretório, grupo composto por 5 membros. Além de elaborar uma nova Constituição e afastar muitos jacobinos do poder, o Diretório revogou algumas medidas aprovadas no período anterior e estabeleceu o retorno da escravidão nas colônias, a revogação da lei de ensino obrigatório e o afastamento da população das decisões políticas. Controlado por membros da alta burguesia, esse novo governo enfrentou uma fase crítica. A economia estava em crise, provocando o aumento da pobreza e da inflação. A corrupção e a ineficiência do governo eram constantemente denunciadas. Os monarquistas tentavam retomar o poder e as guerras com os vizinhos europeus consumiam os recursos públicos.
Nesse quadro de instabilidade e crise política, ocorreu a queda do diretório, devido a um golpe liderado por Napoleão Bonaparte, general do exército francês. Em 1799, apoiado pela alta burguesia que desejava pôr fim à crise política e econômica francesa e consolidar seu poder, Napoleão Bonaparte assumiu o poder e estabeleceu o Estado liberal na França. Inicia-se então um novo regime, o consulado. Importância e repercussão da Revolução Francesa. A burguesia francesa, inspirada nos ideais liberais, liderou a Revolução, cujo lema liberdade, igualdade e fraternidade expressava seus mais profundos interesses, fim do absolutismo, da intolerância religiosa, mercados livres, defesa da propriedade e sua participação no poder. Embora o lema revolucionário fosse preconizado de modo universal, sua aplicação atendeu mais especificamente à burguesia. Já detentora do poder econômico, com a Revolução, a burguesia teve a possibilidade concreta de chegar ao poder político. Por tudo isso e por seu caráter universal do ponto de vista político e social, a Revolução Francesa significou o fim de um regime antigo e ultrapassado que deu lugar aos ideais liberais e burgueses. Devido ao amplo e profundo alcance que teve na história da sociedade humana, a Revolução Francesa é considerada um marco da passagem da Idade Moderna, iniciada em 1453, a Idade Contemporânea. O processo revolucionário francês provocou mudanças importantes nas estruturas políticas e sociais de muitos países. Veja algumas a seguir. Destruiu o Estado absolutista e inaugurou o Estado de Direito apoiado na Constituição. Além disso, teve repercussão mundial e influenciou com seus ideais iluministas os movimentos na libertação na América Latina. Concretizou os ideais liberais de organização política, assegurando a igualdade jurídica dos cidadãos, todos são iguais perante a lei, a divisão do poder e a liberdade intelectual e política. Inaugurou o predomínio político da burguesia e possibilitou a criação de condições favoráveis à consolidação do capitalismo. Eliminou as antigas relações feudais no campo e pôs fim aos privilégios sociais baseados nos critérios de nascimento, sangue e tradição. Separou religião e poder político institucional, inaugurando um Estado laico, ou seja, um Estado comandado por leigos, sem uma religião oficial e que garante pela lei a livre opção religiosa das pessoas. A Revolução Francesa representou um grande golpe contra um antigo regime, que destruiu os privilégios da nobreza e os requisitos do feudalismo. Meu nome é Douglas e eu vou falar sobre a divulgação do pensamento liberal. Muitos filósofos iluministas faziam críticas ao antigo regime e difundiam ideias inovadoras em diversas partes da Europa. A divulgação das ideias no século XVIII foi especialmente feita numa grande obra, Dicionário Racional das Ciências, das Artes e dos Ofícios, mais conhecida como Enciclopédia. As ideias tiveram um grande impacto sobre a sociedade do seu tempo, sendo importantes no processo da queda dos governos absolutistas e na instalação do governo liberais burgueses. Na Europa, o movimento iluminista deu suporte ideológico às revoluções burguesas que ocorreram no decorrer do século XVIII e XIX. Na América, tornaram-se um importante referencial teórico para as lutas contra a dominação europeia, influenciando as lutas da independência das colônias americanas. Um, dois, três, grava. Depois vai só corta e cola. Três estados em três poderes. Ai, meu Deus. Já? Só agora é rápido. E o outro? Só isso aí? Ele. Eu não consigo concentrar. Vai gravar. Ele quer ir no banheiro. Tacar isso aqui. Banheiro é ali, moço. De atividades comerciais e manufaturais. Para de girar. Ai! Não sei. Não. Três, gravando. Parece Tanto comigo. Ó a palhaçada aí. ok pra mim, ok pra ti? Nesse período, o governo passou a ser controlado pelo diretório. E o título? Não tá gravando ainda. Olha as vírgulas, Ana Rita, olha a tranquilidade. Luane, por favor.
E Ana fica tipo... Eu que tô agoniada agora. Por que eu vou estar com esse negócio? E a saga continua. Você entrega muito chato. Por Tem que quê? aumentar o salário, Luiz. 1, 2, 3 e...